eu sou a Ana e hoje estou aqui a falar sobre Letras Escarlates da Anne Bishop. Este é o livro que me foi enviado pela saída de emergência e que eu sinceramente não sei como é que passou tanto tempo fora do meu radar, porque eu tinha conhecimento desta autora, mas nunca tive qualquer tipo de curiosidade para ir ver os livros dela e procurar mais sobre eles, até que eu conheci uma amiga na universidade que é fanática pela Anne Bishop e ela recomendou-me que eu lesse um livro dela. E pronto, eu li. Letras Escarlates foi o primeiro livro que eu li da autora, este é o primeiro livro na série e os outros que eu recomendo tanto, a série é tão boa. Eu entrei neste livro sem ler a sinopse, sem saber nada sobre ele e sinceramente para mim essa é a melhor maneira de alguém entrar neste livro, até porque na sinopse, logo na primeira frase, nós temos spoilers. Pelo menos eu considero spoilers porque eu demorei para aí 100 e tal páginas para descobrir esse mistério. Então se alguém ler a sinopse encontrou logo a resposta, eu acho que não tem tanta piada. Mas, para quem não sabe, este livro e esta série introduz-nos a este mundo onde há dois tipos de raça proeminentes, onde há os seres humanos e há os outros. Os outros são uma raça mais complexa, mais antiga, mais evoluída do que os seres humanos e eles também se dividem em vários tipos de raças. Há os metamorfosos, que são pessoas que conseguem transformar-se num corpo animal e também em ser humano. Há os vampiros. Por diversos fatores, os seres humanos e os outros não coexistem assim tão pacificamente como isso e para além disso os outros também preferem não ter que lidar com os seres humanos, então eles moram num sítio chamado Pátio. Então no início deste livro nós temos a Meg. A Meg é uma personagem que acabou de fugir de algum sítio, que está a ser perseguida por alguém, mas nós não sabemos quem. Ela vê um anúncio de que se precisa uma intermediária no pátio e uma intermediária é alguém que tanto lida com os outros como lida com os seres humanos. Ela vai para o pátio e começa a trabalhar lá, porque no pátio as leis humanas não se aplicam. Ou seja, quem está à procura dela não pode simplesmente entrar no pátio e tirá-la dali. E é por isso que ela decide ir para o pátio e assim começa a história. Eu sinceramente adorei este livro, foi uma completa surpresa, tanto ao nível de escrita como ao nível da complexidade da história, da complexidade do mundo em si. Eu realmente não estava nada à espera. O mundo que nos é apresentado neste livro é realmente espantoso, porque está tão bem desenvolvido e é tão complexo. Temos vampiros, temos pessoas que conseguem transformar-se em seres humanos e animais, temos outro tipo de pessoas que eu não quero falar. Todos estes seres que nós, toda a nossa vida nós fomos ouvir e que ouvimos falar, colocou-os como se eles fossem todos, embora diferentes, pertencem a esta cultura e esta raça que os une. Para além disso, as personagens são tão bem desenvolvidas e uma coisa que eu adorei neste livro foi que ele não se foca só nas personagens principais, que são a Meg e o Simon, que é a personagem principal masculina. Ele foca-se em todos os habitantes do pátio, embora nós não tenhamos capítulos narrados por todos os habitantes do pátio, nós temos capítulos narrados por diferentes habitantes e a expressar a sua opinião sobre aquilo que se está a passar. E eu adorei isso, adorei que a autora não se focasse só na relação entre a Meg e o Simon e o que é que se passa com a Meg, quem ela é. Ela foca-se também no que é a vida normal no pátio, o que se passa no pátio, como é viver num ambiente entre os seres humanos e os outros e como é ser realmente um outro. E eu adorei isso, foi tão bom, eu adorei conhecer as outras personagens que formam o pátio e quem eles são e o que é que eles fazem, qual é o dom deles. Houve personagens que realmente, embora não tenham grande foco na história, que eu gostei tanto e que me divertiram tanto. Outra coisa bastante particular deste livro, e ainda nas personagens, é que as personagens, os outros, eles não fingem ser quem não são. Eles realmente têm esta mentalidade de aceitarem aquilo que são e de aceitarem como isso interfere nas suas características humanas. E eu falo mais nos metamorfosos, que nota-se bastante quando, mesmo quando eles estão em forma humana, nota-se as características do animal que eles também são. Os corvos, eles adoram coisas brilhantes, e há um corvo em particular que adora tirar canetas, e depois os lobos também nota-se tão bem, mesmo quando eles não estão em forma
animal, as suas características. Também é preciso falar do romance neste livro e eu confesso que o romance, houve alturas em que me irritou um bocadinho porque demorou algum tempo para se desenvolver. Ainda nem está completamente desenvolvido. Mas eu realmente acho que foi uma boa aposta da autora ter feito assim, porque o romance é entre duas personagens que são completamente diferentes uma da outra e que não estão habituadas a lidar com pessoas desse tipo. E acho que se a autora tivesse levado este romance para um romance mais de amor à primeira vista, estaria completamente fora de contexto e não faria tanto sentido como faz. Para além disso, retiraria qualquer tipo de aplauso que a autora merece. Como eu já disse, eu nunca tive qualquer tipo de vontade de ler um livro de Anne Bishop. No entanto, eu tenho que referir que a escrita dela surpreendeu-me bastante. Eu realmente não estava à espera de entrar num livro que flui tão facilmente, com uma escrita tão bem desenvolvida e realmente, embora é um livro um bocadinho grande e com um mundo bastante complexo, que às vezes confunde um bocado no início porque nós não estamos a perceber o que é que está a passar, a escrita dela dá-nos vontade de continuar e ainda assim é cómica. Acreditem, vocês não se vão arrepender, é de facto um livro fantástico. Vão pegar o livro, leiam e depois voltem, que eu agora vou falar um bocadinho com spoilers, então tenho que ir embora. Vamos começar com a Meg. Eu realmente gostei muito da Meg, ela fez-me lembrar muito de mim. Eu não sei até que ponto isso pode ser uma crítica para mim mesma, porque a Meg é uma personagem que nós estamos sempre a rir quando ela está em cena. Ela é tão tonta, mas também é tão bem-humorada e ela realmente esforça-se para se dar bem com toda a gente do pátio e para criar um bom ambiente. E eu realmente gostei tanto disso. Embora eu tenha gostado bastante da Meg, eu acho que a minha personagem preferida foi realmente o Simon. O Simon é uma daquelas personagens que eu não apanho em todos os livros, porque ele é realmente uma pessoa segura de si mesma. Ele sabe aquilo que é e ele não tem vergonha disso. Eu acho que também tem a ver com a cultura que está proeminente nos outros. Aquela cultura de que nós somos o que somos e não há vergonha nisso. E nós somos mais evoluídos que os seres humanos. Eu não quero saber se eles acham isso estranho ou não. Eu sou o que sou, não tenho vergonha disso. E o Simon realmente mostrou essa mesma cultura e esse mesmo pensamento. Outra coisa que eu adorei nele foi quando a Meg entrou na vida dele e houve capítulos em que ele teve este tom mais cómico, porque ele não sabia nada sobre os seres humanos, especialmente sobre mulheres, e ele tentava ajudar a Meg ou tentar compreendê-la e ele não conseguia perceber o que é que se passava. Então às vezes dava-me tanta graça quando eles começavam a tentar adivinhar o que é que se passava com a Meg, estavam completamente longe daquilo que se estava a passar e deu-me tanta graça. Então o romance entre estes dois tinha tudo para ser cómico e também um bocadinho enervante, porque o Simon tem aquele lado mais resmungão e bruto dele, sendo que é um lobo. E de facto foi bastante enervante este romance, porque eu passei o livro todo a querer que houvesse mais cenas íntimas entre eles, qualquer coisa para além de festas. E não, só ouvi isso. De facto fiquei um bocadinho irritada, mas acho que, assim como eu disse, na parte sem spoilers, se tivesse sido um amor à primeira vista, não teria tanto impacto, estaria fora de contexto e retiraria qualquer tipo de aplausos que a autora merece. Eu adorei no final do livro quando o Simon realmente viu-se ele se esforçar para estar bem com a Meg e para ver a reação dela enquanto ele era lobo e ele aceitava as festinhas dela e eu achei isso tão querido. Oh pô, gostei tanto. Eu passei tanto tempo deste livro a tentar ver quando é que a relação deles iria melhorar, porque no início aquilo não estava fácil e só depois quando apareceu o Sam é que aquilo mais ou menos melhorou. E deixem-me falar do Sam, eu adorei o Sam. O Sam é uma daquelas personagens que é tão querida e que tu passas o livro inteiro a tentar ver se ele melhora e se acontece alguma coisa. Então, quando houve aquela primeira cena entre o Sam, o Simon e a Meg, eu pensei logo, não, a Meg, ela vai ser a pessoa que vai ajudar o Sam e depois o Simon vai ficar infinitamente grato e aquilo vai correr bem entre eles. Então eu fiquei tão animada quando a Meg, ela juntou-se ao Sam e com a Simon e deu-me tanta graça os outros lobos olharem para ela com ódio, tipo,
o que é que tu estás a fazer? Ele não é um animal doméstico. E ela estava completamente bem, ela não queria saber, ela só queria ajudar o Sam. E o Sam também não queria saber, ele estava ali, estava a brincar, estava a ser feliz. E eu realmente adorei esses capítulos. Uma coisa que eu odiei nesses capítulos foi que o Simon não estava lá, e então eu só estava à espera que ele chegasse. O que é que vai acontecer quando ele vir o sobrinho assim? Mas depois quando ele chegou, houve aquele drama todo, o estalo na cara. Mas eu gostei depois de ver a reação do Simon a proteger a Meg. Pronto, não gostei do estalo, obviamente, né? Achei que realmente enervou-me. Mas gostei do drama. Eu gostei, fiquei animada. Outras personagens que eu também adorei, para além do Sam e da Meg e do Simon, foram... Primeiro a Tess. A Tess é uma daquelas personagens que tu no início não sabes até que ponto ela vai ser relevante na história. Eu acho que se fosse outro tipo de autores, a Tess teria aparecido no primeiro capítulo e mais no final, não durante a história inteira. E eu gostei que a Anne Bishop tivesse incluído durante a história inteira, porque durante a história inteira nós não sabemos o que é que se passa ali com a Tess. Eu adorei o cabelo dela, deu-me tanta graça, fez-me lembrar muito da Medusa, mas uma versão mais fixe, sinceramente. Porque a Medusa é um bocado assustadora e provoca mortes muito facilmente. Enquanto que a Tess tinha aquele cabelo engraçado dela que parecia... parecia o seu estado de Facebook, basicamente, porque notava-se bem o que é que estava a passar ali com ela. E no final nós realmente descobrimos o que é que ela é, mas eu gostava muito que no próximo livro ela tivesse um papel mais importante na história. Outra personagem que eu também adorei foi o avô Sanguinati, o Sr. Erebos. Ele é uma daquelas personagens que tu nunca pensas que se vai importar muito com uma humana, pelo menos para além do seu sangue, e eu adorei a relação entre a Meg e o avôzinho. Dele a protegê-la, ninguém toca na Meg, e depois quando acontecer uma coisa vamos entrar todos em guerra por causa da Meg. Eu gostei tanto. Outra personagem que teve bastante relevo nesta história que eu não gostei nada foi a Ásia. A Ásia é daquelas personagens que nós rezamos para que não haja mais capítulos narrados por ela, porque esses capítulos normalmente não eram assim tão agradáveis, pelo menos para mim. Parecia que ia sempre acontecer alguma coisa má e eu não estava pronta para que acontecessem coisas más. Então eu não queria que aparecessem mais capítulos com ela, ou que ela aparecesse por aí no pátio. E pronto, é daquelas personagens que tu estás a rezar o livro inteiro que ela desapareça e que só no final é que desaparece, mas depois tu ficas feliz por ela ter desaparecido, finalmente. Ela foi realmente daquelas personagens bastante baixas e que eu provavelmente nunca vou sentir saudades. Agora vamos falar dos polícias, da relação dos polícias com os outros. No início do livro nós vemos que aquilo não está lá muito fácil e que a relação entre o polícia e os outros não é exatamente uma de confraternidade. Mas eu adorei ver o desenvolvimento dessa mesma relação ao longo do livro e de ver que o Simon e até os outros começaram a confiar mais na polícia e começaram a respeitá-los. Eu realmente adorei o Montgomery, o Monty. Ele é uma personagem diferente e que realmente se preocupava em manter as relações o mais calmas possíveis para que não houvesse dezenas de mortes. No entanto, eu acho que no próximo livro vai ter um bocadinho mais de relevo, até porque ele tem um passado bastante misterioso e eu até tenho medo que o passado dele acabe por destruir aquilo que ele já construiu com os outros. Não sei porquê, tenho essa impressão, espero que não, porque até agora as coisas estão a correr bem entre a polícia e os outros. Sinceramente, eu não queria nada que este livro acabasse, especialmente quando acabou. Eu sinto que ele acabou demasiado bem. Não sei porquê, eu sinto que este provavelmente vai ser o único livro nesta série que vai acabar bem. E eu realmente estou bastante animada para o próximo. Eu quero mais romance entre a Meg e o Simon, obviamente, e eu quero saber mais sobre os habitantes do pátio. O pátio é quase como uma espécie de Hogwarts, é um daqueles lugares que toda a gente adoraria visitar ou viver lá. Porque há tanta coisa a acontecer e há tantas pessoas diferentes umas das outras, então eu adoraria viver lá e mal posso esperar para no próximo livro hajam mais eventos. Para além disso, não sei, este livro deixou-me com tantas boas memórias, vi tão bom e ele ainda é um bocadinho grande, mas leu-se um instante. E para pessoal, eu acho que é mais ou menos isto. Eu realmente adorei este livro. Eu adorei o mundo que construiu, eu adorei as personagens. Eu adorei o facto também de ter
um aspecto mais cómico. Eu no início não achei que ia haver, mas que houve. E pronto, digam nos comentários o que é que vocês mais gostaram deste livro, se já continuaram com a série, falem comigo, vamos falar sobre este livro. E pronto, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, vemos no próximo vídeo e adeus!